De volta da selva, os radicais também participam de estágios supervisionados nos morros e favelas do Rio de Janeiro, onde trabalham com igrejas locais em projetos comunitários. Eles poderão criar projetos semelhantes quando chegarem à África. A filosofia do projeto não permite que os participantes tenham recursos financeiros individuais. O dinheiro do grupo é mantido num fundo comum e administrado pela liderança, da mesma maneira que vivem as comunidades africanas. De fato, todo o treinamento dos radicais é feito em grupo. Geódice José Negreiros Mendes, de Imperatriz, Maranhão, outro integrante da segunda turma, enxerga o aspecto relacional como um dos mais importantes do projeto. Aprendemos a trabalhar em equipe. Aprendi que a minha vida não é mais minha. A base do projeto está em Atos 20 e 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Outra fase do treinamento é a promoção do projeto nas igrejas batistas. Isso inclui o levantamento de recursos financeiros e parceiros de oração. Após um ano de treinamento no Brasil, o grupo parte para o Senegal, onde começa a mergulhar na cultura africana e passa 6 meses aprendendo noções básicas da língua francesa, falada numa boa parte do norte e noroeste da África. A primeira turma de 18 jovens seguiu para a África em 2004. Ao chegar lá, a Nauzira espera que o novo missionário esteja capacitado a servir ao Senhor em situações de crise, realizando o trabalho com firmeza na palavra de Deus, contudo maleável e flexível às circunstâncias imprevisíveis e até mesmo improváveis. Acrescenta, acima de tudo, o amor à África deverá ser uma nítida marca na vida deles. Depois dos 6 meses no Senegal, a equipe é subdividida em grupos de 3 a 6 pessoas. Esses grupos menores vão para outros países da África, quase sempre de maioria muçulmana, onde trabalham sob os cuidados de missionários veteranos durante mais de 1 ano e meio. Lá, os radicais usam projetos comunitários para servir o povo, já que a evangelização direta é proibida nesses lugares. Alfabetização, escolas de futebol, cursos de cabeleireiro e artesanato são alguns dos métodos usados para atender às necessidades da comunidade e comunicar o amor de Cristo. Os radicais foram muito bem treinados, diz Kerley Permínio de Souza, missionária veterana num país do oeste africano. Depois de receber em sua casa 3 jovens da primeira turma, ela comentou: eles têm disposição para servir, prontidão, despojamento, flexibilidade, alegria e muita vontade de ver a palavra de Deus pregada. Kerley conta a história de um dos radicais que fez diferença na vida de uma senhora de etnia Sussu. Essa senhora era respeitada pela comunidade porque já fizera a peregrinação à cidade sagrada muçulmana de Meca, mas sofreu um derrame cerebral e ficou parcialmente paralisada. A muçulmana disse para a erenita do Projeto Radical: minha filha, eu tenho que lhe dar cola. Desde que você esteve aqui, me massageou e orou por mim, não sinto mais dores. Com a voz embargada, Kerley explicou à erenita o que aquela senhora queria dizer. Na cultura desse povo, há uma semente chamada cola. Todos os compromissos e pactos importantes são selados com essa semente. Quando se quer honrar ou respeitar alguém, dá-se cola de presente. Recomendo a leitura deste livro porque vai além da fascinante história da missionária Nauzira. Mostra a íntima ligação entre o Brasil e Angola. Deve estimular o Brasil a investir espiritualmente, se não materialmente, para pagar a incalculável dívida que a escravatura de milhões de angolanos criou. Nas páginas deste livro se desvendam as causas da Guerra Civil Angolana que ceifou 1 milhão de vidas e mutilou tantas pessoas inocentes. A colonização portuguesa trouxe alguns benefícios, mas a independência angolana deixou um vácuo que gerou os conflitos que duraram boa parte de uma geração. O quadro político histórico ajuda a compreender a coragem necessária para uma solteira estrangeira viver e trabalhar com desprendimento em condições assombrosas. Líderes são pessoas visionárias. A Nauzira enxergou bem mais longe do que se esperaria. Sem a visão dessa serva extraordinária,
o seminário do Huambo não teria sido plantado, nutrido e sustentado. Quantos projetos ela conseguiu instalar que continuam abençoando muitas vidas. Neste livro, candidatos que pretendem consagrar suas carreiras aos campos missionários encontrarão estímulo e luz para iluminar seus passos. Choques culturais provavelmente serão menos traumáticos. Com fé, paciência e humor, a Nauzira conseguiu vencer barreiras intransponíveis. Com sua inteligência e garra, conseguiu deixar em Angola e no Brasil um legado invejável. A Deus toda a glória. Russell Shedd, PhD. Documentos de reconhecimento. Estes documentos reconhecem e celebram os ministérios diversos de Anauzira em Angola. Convenção Batista de Angola, CBA, fundada em 1940. Ao pastor Valdemiro Timchak, secretário executivo da JMM-CBB, Rio de Janeiro, Brasil. Assunto: presença da missionária Anauzira em Angola. Não é fácil neste momento e em poucas palavras descrever aquilo que foi a vida de Anauzira em Angola. Foram várias as etapas que ela passou até assumir como missionária reconhecida pela CBA. A história é longa e de muitas voltas. Ela soube suportar e viver pacientemente no meio desta história. As crises que o país viveu fizeram parte do cotidiano da missionária desde os primeiros anos da sua chegada a Angola. Nos momentos mais críticos, muitos angolanos nascidos em Huambo preferiram abandonar aquela cidade, mas a missionária mantinha-se numa opção invulgar: permanecer com o povo que ela aprendeu a amar. Sua vida, totalmente consagrada à causa do Mestre, é e continuará uma fonte de inspiração aos batistas angolanos, pois a história nunca vai apagar os feitos alcançados na área de formação teológica no país, se tivermos em conta o zelo e a dedicação dela nesta área. Ana sempre apresentou-se como mulher de muita coragem, sempre acreditou na realização de grandes sonhos. Em alguns casos, ela apresentou-se como mãe, para consolar e confortar como verdadeira conselheira, uma mulher que sabe reconhecer seus próprios erros. Na hora em que nos despedimos dela, sentimos-la sempre presente no seminário, que com seu empenho deixa com o senso do dever cumprido. Sabemos, porém, que o seu coração jamais se esqueceria do povo angolano. Agora que volta a casa, acreditamos ser esse o tempo de Deus, na certeza de que Deus tem sempre um propósito para cada etapa da nossa vida. Queremos tê-la como nossa professora. Nossa oração é que Deus lhe restitua a saúde física, mantendo-lhe a sempre desejável boa disposição para a obra, para a qual Deus a chamou. Em jeito de balanço diríamos: Ana, líder de boas relações humanas, dinâmica e catalisadora da equipe de trabalho. A natureza do trabalho que desenvolveu não permitia que ela se deslocasse às demais províncias do país, o que seria melhor ainda. O que sentimos e expressamos nesta carta não se pode traduzir numa mera emoção. Temos acompanhado as dificuldades econômicas do Brasil. É nossa petição a Deus que Ele possa, nessa fase de grandes desafios, proporcionar o melhor ambiente e condições de trabalho para que o nosso projeto, que Ana vai dirigir, venha a ser uma bênção para os nossos povos e a missão de Cristo que os batistas brasileiros se prontificaram a levar a todo mundo. A Junta de Missões Mundiais, damos os nossos parabéns pela aposta nas pessoas certas. Esperamos que os que agora ficam conosco e aqueles que hão de chegar um dia venham a seguir o exemplo de Anauzira Pereira do Nascimento. Luanda, 9 de agosto de 2002. No Amor de Cristo, Pastor João da Silva, secretário-geral. Embaixada da República Federativa do Brasil. Declaração. Eu, Sebastião Neves, chefe da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Luanda, Angola, declaro para todos os fins que a cidadã brasileira Anauzira Nascimento, missionária e enfermeira, viveu em Angola de 1985 a 2002, ou seja, 17 anos. Durante sua estadia em Angola, passou por períodos particularmente críticos devido à guerra civil que se alastrou por todo o país. Anauzira, especialmente durante a chamada Guerra do Huambo, em 1993, teve a ocasião de salvar centenas de pessoas feridas no conflito ou em situação de desespero. Além disso,
em várias outras ocasiões, prestou assistência pessoal e de sua organização a mutilados de guerra, deslocados, crianças famintas e outros necessitados. A Nauzira também concebeu e implementou nas cidades onde viveu projetos de desenvolvimento comunitário, visando a melhoria do bem-estar das populações a quem socorreu. Por ser verdade, firmo a presente declaração. Luanda, 31 de maio de 2002. Sebastião Neves, conselheiro-chefe da Chancelaria. Primeira Igreja Evangélica Batista do Huambo. A Junta de Missões Mundiais da CBB Brasil. Assunto: Carta de Reconhecimento. Queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Dizer adeus é sempre difícil, mas quando se trata de alguém com quem convivemos 17 anos, como é o caso da nossa querida irmã e mãe, a Nauzira, torna-se algo que não conseguimos expressar. O momento é muito doloroso para nós, por causa de tudo que pudemos juntos partilhar durante esses 17 anos. Alegrias e tristezas, e muitas vezes lágrimas, algumas das quais causadas por nós. No meio de tudo isso, porém, reconhecemos que a nossa igreja foi a mais abençoada com todo o trabalho que a irmã Ana fez em Angola, e em particular no Huambo. Hoje está regressando para o Brasil, mas deixa a PIB do Huambo, onde ela trabalhou no aconselhamento de jovens e casais, ajudou a criar o ministério com reclusos. E nesta igreja, ela serviu durante muitos anos na ausência do pastor Nime, que está no Brasil. E podemos dizer, sem receio de errar, que ela foi a nossa pastora. Nesta hora de separação, queremos expressar nossa gratidão a Deus em primeiro lugar, por ter escolhido uma grande serva para o trabalho aqui no Huambo. A vós, irmãos, que aceitastes privar-vos da companhia e serviço dela, para que abençoasse a nós, a ela pela sua entrega e dedicação a este povo. No momento em que parte, estamos tristes pela saída dela do nosso meio, mas alegres, porque reconhecemos que o trabalho dela entre nós não foi em vão. Deixa em nossa igreja muitos quadros formados pelo seminário, entre os quais 3 professores que já estão dando aulas no mesmo seminário onde estudaram, para além de 11 novos alunos que ingressaram recentemente. Temos fé que entre estes muitos seguirão o exemplo que viram nela. Só deste jeito pensamos que estaremos merecendo os sacrifícios que tem feito por nós. Que Deus ricamente vos abençoe por tudo o que tem feito por nós, porque só Ele pode fazê-lo. Pela Igreja, Venâncio Paulino, diácono. Inês Filipa José Neto, secretária. República de Angola, Governo da Província do Huambo, Direção Provincial da Saúde. Nota de reconhecimento. Esta direção provincial vem em nome da população da província reconhecer o abnegado trabalho realizado pela missionária da Igreja Batista, senhora Nauzira Nascimento, no Centro de Saúde de Cacilhas, do Instituto Nacional de Saúde Pública, nas áreas de inquéritos, avaliação e monitorização do estado nutricional das crianças menores de 10 anos e ainda no tratamento de doenças endêmicas. Também se realça o espírito, sacrifício, dedicação e amor ao próximo, demonstrado durante o conflito armado, especificamente durante os vulgos 57 dias de guerra na cidade do Huambo e período seguinte, durante o qual prestou seu saber e atenção às pessoas necessitadas, vítimas da consequência do conflito. Para constar, passou-se a seguinte nota de reconhecimento, que vai assinada e autenticada com um carimbo a óleo, em uso nesta direção. Direção Provincial de Saúde do Huambo, aos 24 de julho de 2002. O diretor provincial, Elias Finde. A irmã missionária Nauzira Pereira do Nascimento. Mensagem de despedida oficial. Em nome da Convenção Batista Provincial do Huambo, em nome do Seminário Teológico Batista, sua instituição desde a fundação, em nome dos alunos que passaram e estão passando nesta escola de profetas e nas suas mãos, e em meu nome pessoal como diretor desta escola e camarada nesta honrosa e árdua tarefa de aprimorar os conhecimentos teológicos daqueles que Deus tem chamado para a sua obra, levando-os a serem servos de Deus. Queremos expressar de viva voz o nosso amor e reconhecimento do que foste no nosso meio.
Nesta hora que parte para a terra natal, depois de 17 anos de labor lado a lado com este povo angolano que tanto amaste e serviste abnegadamente, sofrendo conosco as vicissitudes da guerra, perigo da morte, fome, nudez e incertezas do amanhã, tu permaneceste no nosso meio, constante e sempre trabalhando sem se cansar, servindo este povo multifaceticamente. Vimos em ti uma excelente mãe, educadora, sacrificando-se pelos filhos, ouvindo e atendendo o seu clamor. Quando não tinha pão, clamaste para quem podia dar. Foste uma missionária do coração do povo, cujo exemplo outros deviam seguir. Temos-te como angolana, serva de Deus, cujo exemplo devemos seguir. Esta escola de profetas, cuja pedra de alicerce tu mesma colocaste, cujo crescimento alimentaste, crescerá mais e mais, pois está alicerçada na firme rocha que é Cristo Jesus nosso Senhor. Mais do que paredes, tu deixas vidas formadas e transformadas pelo puro ensino da palavra, que com sabedoria do alto passaste aos alunos. Não temos qualificativos adequados para expressar nossos sentimentos de amor e reconhecimento, mas aceite o que podemos expressar como sentimento que vem do fundo do nosso coração. Não dizemos que nunca falhaste, senão estaríamos a mentir. Nem nós podemos dizer que nunca falhamos, mas as tuas falhas e as nossas sempre foram ultrapassadas pelo reconhecimento e confissão das mesmas, pondo em prática Efésios 4:32 e Colossenses 3:13. Por isso podemos dizer, sais no nosso meio com o sentimento da missão bem cumprida, com a autoridade de afirmar como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, recto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quando amam a sua vinda. Esta escola de profecias é tua. O teu nome está escrito com pena de ouro nos anais das escolas teológicas da CBA e, em particular, neste Seminário Teológico Batista no Ruambo. O teu nome permanece como professora desta escola, onde foste deã ao longo dos difíceis 17 anos. Sempre lembraremos de ti. E nossa biblioteca chamar-se-á Biblioteca Analzira. Estás saindo no nosso meio com saúde débil. A nossa oração e esperança é que o nosso todo-poderoso Deus, que tem te curado ao longo destes anos, continue a fazer milagres na sua vida, para a honra e glória do seu nome. Ana, estamos contigo. Que Deus te abençoe. Pastor Mateus Justino Chaves, diretor, Ruambo, aos 4 de agosto de 2002.